A deputada distrital Paula Belmonte, durante sessão da CPI do Distrito Federal, que investiga os atos de 8 de janeiro, questionou o general G. Dias, ex-ministro do GSI, sobre a alegação de defesa do Estado Democrático de Direito e a perseguição a cidadãos que se manifestavam pacificamente. A deputada apontou que, mesmo afirmando defender o direito ao contraditório, o general reiteradamente chamava os manifestantes pacíficos que foram presos em massa de golpistas e questionou como ele poderia dizer defender o Estado de Direito e não defender a liberdade de manifestação. Paula Belmonte lembrou então que o general declarou repetidas vezes que o GSI não foi convidado para uma reunião com diversas entidades da segurança pública que tratou do planejamento da segurança no dia 8 de janeiro. A deputada questionou como, sendo parte do governo, ele não era informado sequer sobre os documentos que circulavam entre as instituições, embora fosse ele o responsável pela segurança do presidente da República, entre outras atribuições. A deputada afirmou: houve uma sabotagem e aqui estou abrindo uma linha de investigação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Ela acrescentou: e digo mais, ele queria tomar o GSI e entregar para a Polícia Federal. Dirigindo-se ao relator, ela pediu: peço ao senhor relator que siga essa linha de raciocínio de uma emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. A deputada apresentou um vídeo que mostrava a Força Nacional, subordinada ao ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação e reiterou: sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso, a sabotagem da nossa riqueza brasileira. Paula Belmonte mostrou também um vídeo em que os invasores no interior do Palácio do Planalto combinam suas ações com o fotógrafo e chegam a conferir se ficaram boas as imagens de um suposto arrombamento para então passar pela porta que já estava aberta. Ela disse: e esta CPI se recusa a chamar esse portador de máquina fotográfica. A deputada disse: estão querendo roubar mais uma vez o Brasil, e orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Hoje é um dia histórico. Aprovamos um requerimento para chamar esse senhor. Paula Belmonte defendeu a preservação do GSI para que cumpra suas funções primaciais, dizendo: ele é a segurança do nosso Estado de Direito. Ela afirmou que pessoas de diferentes ideologias devem defender igualmente o esclarecimento dos fatos, priorizando acabar com a hipocrisia e com a corrupção. Ao concluir, ela pediu que a gente possa realmente defender o Estado Democrático de Direito. O general G. Dias, conhecido como General do Lula, embora estivesse no cargo e no interior do Palácio do Planalto interagindo com invasores no dia 8 de janeiro, não foi preso nem teve sua casa invadida e bens apreendidos, como ocorreu com outras pessoas que foram acusadas de omissão. Já cidadãos comuns que se manifestavam ou apenas estavam presentes nos arredores do quartel de Brasília foram presos em massa, sendo que centenas permanecem presos até hoje. Outros foram soltos, mas estão sujeitos a supostas medidas cautelares que tolhem suas liberdades e seus patrimônios, sem direito de defesa, sem individualização de condutas e sem acesso ao devido processo legal. O desprezo a direitos fundamentais e a violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos.
veículos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, que Deus nos abençoe, abençoe a sua família, general. E quero aqui registrar que o senhor trouxe um depoimento que eu fiquei um pouco confusa com algumas coisas e eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente. Eu sei que o senhor já falou. Eu quero pedir, antes de iniciar as minhas perguntas, que o senhor não se sinta de nenhuma maneira ofendido se eu interrompê-las, porque, como foi dito aqui, nós temos um tempo menor e eu gostaria de esclarecer para que a gente pudesse criar uma linha. A primeira coisa que o senhor traz é a respeito do Estado Democrático de Direito, foi logo na sua explanação inicial, que o senhor é um defensor do Estado Democrático de Direito. O senhor pode falar rapidamente o que o senhor entende por isso? E o senhor pode repetir novamente para ficar gravado? É um Estado que todo mundo tem os seus direitos. Isso, o senhor, na sequência que o senhor falou isso, o senhor falou o seguinte, que o Estado Democrático de Direito é oportunidade, inclusive, de nós retrucarmos. O senhor falou essa palavra. Então, nós estamos aqui falando de um cidadão, que é um general, que defende a livre manifestação. É isso? Sim. Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar, então, por que o senhor... Aí eu quero aqui registrar que o senhor que defende, ou pelo menos fala que defende o Estado Democrático de Direito, que a livre manifestação, inclusive a liberdade do contraditório, todas as vezes que os parlamentares aqui que falaram de golpistas, falaram a respeito vamos dizer assim, da insatisfação com esse governo que foi eleito, o senhor continuou dizendo que era um golpista. O senhor acha que a livre manifestação, que o acampamento, ele estava invadindo o Estado do Estado Democrático de Direito? Deputada, eu realmente não analisei essa pergunta. O senhor acabou de me falar a respeito Sim. do Estado. E o senhor acha que a livre manifestação de quem está falando que não está satisfeito com uma eleição, estando ali num acampamento, o senhor acha que as pessoas estão ofendendo o Estado Democrático de Direito?
É porque eu estou acontecendo meu tempo, eu gostaria que o senhor respondesse para que... Bom, então aqui eu estou com uma certa dificuldade de ouvir do general, que era comandante do GSI, o que realmente ele defende, porque o senhor acabou de dizer que defende, mas aí quando o senhor fala de manifestação, o senhor diz que essas pessoas são... Mas vamos seguir em frente. A outra questão que eu gostaria que o senhor trouxesse para mim, e aí não só para mim, mas para toda a população que esteja nos escutando, porque isso não faz parte do nosso dia a dia, é a responsabilidade do GSI. O GSI tem 4 secretarias. Uma delas é a responsabilidade da segurança pessoal dos familiares do presidente da República e do vice-presidente. Quais são as outras secretarias? Deixa eu olhar aqui, que às vezes eu erro o nome, por favor, desculpe. Então, vamos lá. Para que a gente não possa perder tempo, a Secretaria do Nuclear, que o senhor trouxe, a Secretaria que cuida das terras estratégicas, a Secretaria de Aviação, e o senhor disse que o GSI mudou ao longo do tempo. Isso daqui foi mudado ao longo desses últimos 4 anos, ou quando o senhor estava responsável por esses 2 anos, dos 8 anos do governo Lula, já era desse jeito? Não. Quando eu assumi o Departamento de Segurança em 2003, a concepção do Gabinete de Segurança Institucional era outra. Eu não sei, na realidade, quando mudou. Quando eu cheguei, estava mudado. Você tem a Secretaria de Coordenação de Sistemas, que cuida da área nuclear e da área espacial. Você tem a Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, que cuida do Conselho, na realidade, de Defesa e Segurança Nacional, e da Câmara de Relações Exteriores. Você tem a Secretaria de Segurança da Informação e Segurança Cibernética, e você tem a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. São essas 4 secretarias, mais o Departamento de Gestão, deputada. O que nós temos aqui, o senhor falou várias vezes que o GSI não foi ao pai. O senhor deixou claro também que provavelmente alguém que era do antigo comando recebeu o convite, mas não repassou para o novo comandante, que era o senhor, o ministro. E aí, realmente, não tem no pai a presença do GSI. Mas nós temos a presença do Ministério da Justiça, representado pela Polícia Federal. Qual é a ligação do GSI com o ministro da Justiça? Qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal? O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum. Então, assim, o governo não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos, principalmente, a presença do Ministério da Justiça, e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino, e que para nós é uma surpresa, inclusive o senhor, como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos, que é o delegado da Polícia Federal, diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições, dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação, inclusive do governo federal. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor cópia, mas essa documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem, e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação, uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Ao próprio GSI. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade, e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI da segurança, que é o nosso Exército. Porque ele queria entregar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Eu peço a gentileza aqui, a Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem.
lá no fundo, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso. A sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde, eu respeito, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em 3 instâncias, que roubou, sim, o nosso país. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar, aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da República. E olha só, a fantasia, a cenografia que está acontecendo. Cadê? Os policiais, eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor, que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui, brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado Democrático de Direito é a defesa da manifestação, a defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que está sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil. E orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI, que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor. E como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI. Ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Ele é a segurança do nosso Estado de Direito democrático. General, o respeito, a consideração pela instituição que o senhor representa, nós temos que ter de todos os brasileiros. O que nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, politizar. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito diferente no senhor político, porque o senhor, por mais que o senhor fale que não está na política, o senhor é um defensor. O senhor disse algumas vezes aqui para todos nós que o senhor é um defensor do presidente Lula. Mas eu quero dizer para o senhor, eu sou uma mulher, e não me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho útero. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de 6 filhos. E eu também defendo as minorias, e eu acho que essas minorias têm que se tornar a união de todos nós. Eu também defendo as diferenças. Eu também defendo a desigualdade, para que a gente acabe a desigualdade social. E sabe qual é uma das coisas para a gente conseguir acabar com a desigualdade social? Aí acabar é com a hipocrisia e principalmente com a corrupção. A corrupção, ela mata. A corrupção, ela mata. Ela mata sonho, ela mata a realidade, ela mata as pessoas nos hospitais. E o que mais a gente vê da classe política que foi eleita e que nós temos que respeitar a população é a hipocrisia. E nós precisamos defender o nosso Brasil. Que Deus abençoe o senhor, abençoe as nossas famílias e que a gente possa realmente defender o Estado Democrático de Direito. Muito grata, presidente. Deputada, muito obrigado pelas suas palavras.